Olá, gente! No vídeo passado, a gente falou sobre a adição de HX em alcenos. No de hoje, a gente vai falar para uma reação inicialmente muito parecida, que é a adição de água em alcenos, hidratação de alcenos. Só que ela pode ser feita de três formas. Ela pode ser feita em meio ácido, ela pode ser feita por oximercuriação ou ela pode ser feita por hidroboração. Vamos analisar os três processos e as principais etapas dos seus mecanismos. Então vamos para a videoaula de hoje. E vamos começar com a hidratação em meio ácido, que é a mais fácil da gente entender em termos de mecanismo. Então vamos lá. Vamos ver algumas observações experimentais a respeito dessa reação. A primeira observação experimental é que a hidratação em meio ácido ela precisa de um catalisador ácido, como o próprio nome já diz. Uma reação como essa, um alceno mais água. Então ela precisa ser catalisada por um meio ácido. O ácido mais usado nesse caso é o ácido sulfúrico H2SO4. Então, nós teremos então a adição de água, lembrando que água, HOH, né? Então, você vai adicionar o H de um lado da dupla e o grupo OH do outro lado da dupla, dos carbonos da dupla. Então ficaria CH2H, ou CH3, se você preferir, H2OH. Então a adição de água é sempre isso. H de um lado ou H do outro. Não tem muitos segredos. Vamos fazer vários exemplos aqui. Tá? CH3 ligado a CH, dupla, CH, simples, CH3. Um detalhe é que muitas vezes a gente coloca o reagente, apenas o ácido, aqui em cima da seta. Então coloca só o H2SO4. Mas muitas vezes você coloca logo assim, ó, H3O+. Já que H3O+, já está dizendo que tem água e tem o meio ácido. Então aqui, olha, não se preocupe com isso aqui, a mesma coisa. Você vai colocar um H de um lado ou OH do outro. Então pode vir desse jeito, olha. A água pode vir aqui junto, a água pode vir junto com o ácido aqui já, o H3O+. Então produziria o quê? Olha só, CH3 ligado. Vamos colocar logo aqui o CH2, que seria o CH com o H que entrou aqui, né? E aqui o CH ligado a OH e aqui também ligado a CH3. Perceba que nesses dois casos nós temos alcenos simétricos. E se for assimétrico? Se for assimétrico, outra observação experimental. A adição obedece à regra de Markov-Nikov. Isso quer dizer que ela vai formar um carbocátion como intermediário. E outra observação também experimental é que o produto final ele pode ser fruto de um rearranjo de carbocátion. Então, é mais uma prova de que esse mecanismo ocorre pelo mesmo mecanismo muito parecido com a adição em alcenos de HX. Então, um mecanismo muito parecido. Tá? Então, vamos fazer aqui daqui a pouco o mecanismo. Outro exemplo. CH3 ligado a CH dupla CH2 mais água em meio ácido. Pode vir assim também, pode vir desse jeito, pode vir desse jeito. Se acostume a isso, porque cada livro vai trazer isso de uma forma diferente. Ó, CH3, aí agora, cuidado. O H vai adicionar o carbono mais hidrogenado da dupla, que é esse CH2 aqui. E o OH ao carbono menos hidrogenado, que é o carbono mais substituído. Lembrar sempre desse detalhe, porque vai ter livro que não vai falar em carbono mais hidrogenado, vai falar em carbono menos substituído. Beleza? Então, aqui, CH ligado a OH, veja que o OH entrou nessa posição agora. E por último, CH3, que é exatamente o CH2 com esse H daqui. Tá? Então, são essas as possibilidades. Um outro exemplo é CH3 ligado a CH
CH ligado a CH3 ligado a CH dupla CH2. Cuidado com esse exemplo, porque aqui, ó, mais água em meio ácido. Estou escrevendo de várias formas possíveis. Então, novamente, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque olha só, o H vai adicionar nesse carbono aqui e o OH nesse. Só que nesse caso, aqui vai formar um carbocato secundário vizinho de um carbono terciário. E aqui tem o hidrogênio que pode migrar para cá, então aqui vai ter rearranjo. Quando eu for falar do mecanismo, eu vou falar isso mais claramente, mas veja o produto possível aqui. Ó. Então, C, aqui o OH vai entrar, ligado a CH3, ligado a CH2, ligado a CH3. Então veja que o H vai entrar aqui e o OH deveria entrar aqui, mas devido ao rearranjo ele vai acabar entrando aqui. Outra prova de que realmente a reação ocorre por uma adição eletrofílica formando um carbocátion é exatamente você analisar a velocidade quando você coloca, veja só, um alceno não substituído, um mono substituído e um dissubstituído. Tá? Você vai ver que nesse caso aqui você vai ter a formação de um carbocátion primário como intermediário. A velocidade relativa é 1. A velocidade relativa é a velocidade de uma reação com relação a outra reação parecida. Por que é que a gente faz desse jeito, velocidade relativa? Porque fazendo assim, a gente vai saber quantas vezes uma reação é mais rápida do que a outra. Veja que essa reação, quando ele é monossubstituído, ela é 1 milhão de vezes mais rápida do que a reação quando ele não é substituído. A reação, quando ele é dissubstituído aqui no mesmo carbono, ela é 10 elevado a 11, ou seja, mais em relação a essa aqui, ela é 100 mil vezes mais rápida. Em relação a essa aqui, não dá nem para comparar a velocidade. Olha, 10 elevado a 11 vezes mais rápida que essa daqui. É um 10 com 11 zeros. Tá? Então, veja como essa reação é bem mais rápida do que essa. Ou seja, a substituição vai aumentando a velocidade. O motivo disso é bem simples. O carbocátion que é formado que é cada vez mais estável. Então, mais uma prova de que essa reação ocorre com um mecanismo de adição eletrofílica com formação de um carbocátion como seu intermediário. Então, como é que é o mecanismo? Né? Como é que é o mecanismo para essa reação? Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, vou pegar uma reação bem simples. Eu vou pegar isso aqui, onde o alceno aqui vai estar ligado a um bocado de coisa aqui, que aí pode ser mono, di, tri, tetra substituído, não interessa. O mecanismo será o mesmo, mas vamos colocar aqui H3O+. Vou escrever logo aqui, ó, com as ligações. Tá? Ó, H3O+. E é o ácido. Então a primeira reação, na realidade, a primeira etapa da reação, ela ocorre com a reação com o hidrônio, né, que é a água protonada. E, obviamente, o que é que vai acontecer aqui, pelo que a gente já sabe? O que vai acontecer aqui é uma transferência de prótons. Então, você vai ter aqui a ligação π, ó, sigma π, tanto faz aqui, né? Sigma π ou sigma π, um é π. Então, vou pegar a π, vai se ligar a um dos hidrogênios e, obviamente, o hidrogênio não vai poder fazer duas ligações simultaneamente, vai quebrar a ligação aqui e se ligar com um oxigênio. Então, essa é a primeira etapa dessa reação. Então, vai produzir o que essa primeira etapa? Tá? Vai produzir, ó, vou ligar o hidrogênio nesse primeiro carbono aqui. Aqui nesse caso, tanto faz. Então, C aqui ligado ao H, primeira etapa, ligado a C, e esse carbono, como ele perdeu a ligação, ele vai ficar positivo, que é o nosso carbocátion. Então, formou o carbocátion. O carbocátion, então, seria o produto da primeira etapa da reação, ou seja, o intermediário dessa reação. Então, aqui agora, vamos redesenhar o nosso carbocátion. Se eu quiser, eu poderia até fazer aqui em sequência, mas vamos fazer aqui, calma. E agora, mais a água. Agora é que entra a água. Eu já vou desenhar assim a água. O ligada a H. Lembrando que aqui no O eu tenho 2 pares de elétrons,
o que faz com que a água funcione como um nucleófilo. Então, nesse caso aqui agora, ó, na segunda etapa, um dos pares de elétrons vai se ligar a esse carbono que está positivo. Então, vamos ter o Q como produto. Veja que essa parte é bem simples. Ataque do nucleófilo. C, aqui ligado a C, aqui ligado a OH. H, veja que aqui, ó, positivo. Por que positivo? Vou desenhar aqui o par de elétrons. Positivo. Por que positivo? Porque está com a ligação a mais aqui, ó, no caso, né? Então, essa seria a segunda etapa. Veja que no caso de H, X, como lá vai entrar o X- aqui, a reação já para aqui. No caso, essa reação ela não pode parar aqui, né? Subir só um pouco aqui para abrir espaço. Por que essa reação não pode parar aqui? Porque agora nós temos que desprotonar isso aqui. Isso aqui na realidade é um álcool protonado. Então aqui, ó, você tem o... Decide colocar aqui o H, né? E o H. Aí agora aqui, o H. E aqui, C. E aqui ligado a OH. H positivo. Vai reagir com outra molécula de água, OH. Então veja que como tem água no meio, né? Nesse caso, agora, vamos desenhar aqui como a gente sempre desenha a seta, né? Agora, uma molécula de água vai se ligar a um dos hidrogênios, tanto faz os dois aqui, ó. Essa ligação quebra, tá? Ficando aqui com oxigênio, o par de elétrons, e o produto seria C ligado a H, olha só, C, e aqui agora, como eu tirei o H, vai ficar somente o quê? O OH, com os seus dois pares de elétrons. Mais o que? H2O com o H, mais H ligado a O, ligado a H, ligado a H, e esse aqui, esse rapaz aqui, ó, mais. Percebam que, olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Isso aqui que se formou como produto, está aqui no início. Ó. O primeiro reagente aqui a atacar o caso, o alceno. Nesse caso, a gente fala que essa espécie aí, que está lá no início, e lá no final reaparece como se nada tivesse acontecido, o que é que ela é? Um catalisador. Então por isso que a gente fala que a reação é catalisada pelo meio ácido, porque o meio ácido, tá? Ela produz o H3O+. E o H3O+, ele entra na reação, participa de todo o processo, no final ele desaparece, ele sai, como se nada tivesse acontecido com ele. Então, característica de um catalisador. Tá? Então, vamos voltar aqui para a tela da gente. Então, aqui, voltando, a gente produziu, né, um álcool. Então, veja que o que a gente tem que chamar a atenção aqui? Primeiro que a reação ela obedece à regra de Markovnikov. Segundo, a reação produz um álcool. Então a hidratação de um alceno sempre irá produzir no final de tudo um álcool. Tranquilo, gente? Beleza? Um detalhe importante é que a reação inversa também acontece. Se eu pegar um álcool e tirar água, ele produz um alceno. Só que essa reação vai vir lá na frente. Ela é um pouquinho mais complexa. Aí lá eu volto a falar nessa reação aqui, porque na realidade aqui temos um equilíbrio. Tá? Temos um equilíbrio entre a formação do álcool a partir do alceno e a formação do alceno a partir do álcool. A gente vai discutir isso com mais detalhes lá na frente, quando eu falar em reações de eliminação. Tranquilo? Bom, voltando para cá, então, e a estereoquímica, obviamente, ela vai obedecer a mesma lógica lá da estereoquímica da adição de HX. Se você prestar bem atenção aqui, quando se forma o carbocátion, isso aí é característica de formação de carbocátion, a água que vai entrar, ela pode tanto atacar por baixo quanto por cima com a mesma probabilidade. Isso quer dizer que se o produto formado tiver um centro estereogênico, ou seja, um carbono quiral,
vai se formar na realidade o quê? Uma mistura dos dois isômeros R e isômero S. Tá? Então vai formar uma mistura que a gente chama, lembra que a gente chama de mistura racêmica. Então quem não lembrar, dá uma olhadinha lá na orgânica 1, para lembrar disso aí. Né? Qualquer dúvida também me procurar que a gente conversa sobre isso. Se for o caso, até marca uma aula extra para poder discutir isso aí. Tranquilo? Que é importante que isso aí esteja bem entendido para vocês. Bom, então isso aí vai resumir essa reação de hidratação em meio ácido. Só que a hidratação, a hidratação de alceno, ela pode ser feita de várias formas. Meio ácido é apenas uma delas. E o meio ácido, ela tem limitações. Por exemplo, a questão do rearranjo. E se eu quero produzir um álcool que não tem aquele rearranjo? Né? E se eu quiser produzir um álcool onde o OH não entra no carbono mais hidrogenado, entra no carbono menos hidrogenado? Isso é possível, mas não em meio ácido. Então como é que a gente faz nesse caso? Existe outro método chamado de oximercuriação, seguida de desmercuriação. O interessante desse método é porque a gente vai ver que ele não vai formar carbocátion. Como ele não forma carbocátion, ele não vai ter o problema do rearranjo. Mas vamos fazer um exemplo simples. Primeiro vamos entender isso aqui. Ó. Oximercuriação é exatamente, aqui está no inglês, mas está traduzido aqui, dá para entender. Tá aqui um alceno. Tá? Veja que ele inicialmente vai ligar o OH e um grupo aqui, ó, que é esse HGOAC, onde esse AC corresponde ao grupo C-O, CH3. Esse AC corresponde ao C-O, CH3. E que é exatamente o acetil, né? Então aqui seria o acetil ligado a OHG. E a desmercuriação que retira esse grupo, ela só faz isso. Ela retira esse grupo e no lugar adiciona um hidrogênio. Ela troca, tá, esse grupo por um hidrogênio. Pode ver que no final o resultado é um álcool e que segue a regra de Markovnikov. Pode ver que ó, o H entrou aqui, que é o carbono mais hidrogenado, e o OH entrou aqui no meio, que é o carbono menos hidrogenado. Então, a regra de Markovnikov, aqui nesse caso, é seguida, sem nenhum problema. Viu, gente? Vamos fazer um exemplo aqui. Fazer dois exemplos, um mais simples aqui seria CH2 dupla CH2. No caso aqui, quando você for colocar, quando você for pegar os livros, ou ele coloca oximercuriação, ou ele coloca os reagentes que são usados na oximercuriação. E são exatamente o HG. Olha que interessante, vou até apagar aqui que eu acho que eu preciso de mais espaço aqui em cima. HGOAC2. Depois eu posso até conversar com você sobre isso aqui, mas não se preocupe muito com isso não. Tá? Então, água barra THF. Só para matar a curiosidade de vocês, tá? O THF F é o tetrahidrofurano. Tá? Tetrahidrofurano. E o tetrahidrofurano, vou botar aqui em maiúsculo só para chamar a atenção. Tá? Então daí TH, ó, tetrahidrofurano, sigla. Ok? Então essa seria, vou botar aqui a seta para cá, a primeira etapa desse processo. Como resultado da primeira reação, nós teríamos, vou ter que apagar aqui para poder abrir espaço, nós teríamos o CH2 já com o grupo aqui OH ligado a CH2 e ligado a HGOC. Pronto, mas esse não é o produto que eu quero. O produto que eu quero, tá? Ele tem que ter, vou botar aqui do lado, ele tem que ter o que aqui? Um H. Então, para tirar esse mercúrio daqui, né?
fazer a desmercuriação, você coloca o borohidreto de sódio, que é o NaBH4. Tá? Resultado desse processo, vou colocar aqui embaixo, tá? Resultado daqui, partir para cá, tá? O resultado desse processo seria o CH2 ligado ao OH e o CH2 direto desse grupo põe um H, então ficaria CH3, o nosso álcool. Eu vejo que na realidade são duas reações em uma. A primeira reação, ela adiciona na realidade uma hidroxila e esse grupo aqui que contém um mercúrio. A segunda reação retira esse grupo e coloca um H no lugar. Então por isso que essa reação é um pouquinho mais complexa. Mas não é nada ao ponto de você não conseguir entender. É só estudar um pouquinho mais. Tá? São duas reações para chegar no caso do produto desejado, que é o álcool. Então vamos ver agora. Vamos ver agora um exemplo. Aqui já tem um exemplo pronto para a gente. E observe aqui, quero analisar o seguinte, ó, que o H tem que se ligar. Se fosse uma adição com ácido, né, normal, meio ácido, o H iria se ligar aqui e o OH iria se ligar aqui. Ó. Veja que quando eu faço, olha como é que pode aparecer nos livros. Ó. HG, OAC2, como eu falei, ó, água, THF, aqui não colocou nenhum THF, mas tudo bem. Seguido da segunda reação, o NaBH4. Veja que nesse caso, ó, o H entra no carbono mais hidrogenado, o OH entra no carbono menos hidrogenado. Então, se não falar em mecanismo, gente, é só isso aí, não tem o que fazer. Se falar em mecanismo, é que você vai ter que trabalhar a questão do mecanismo. E a questão do mecanismo, ela é bem simples. Vamos trabalhar aqui o mecanismo dessa. Então, vou pegar aqui uma reação genérica, como aquela primeira, C dupla C. Vamos pegar aqui ligado. Vou botar aqui os grupos para a gente trabalhar a questão já da. Vou botar aqui um CH3, a regra de Markov-Nikov aí, CH3, e aqui CH2, para ficar bem claro que os Hs, o H deve se ligar aqui e o OH deve entrar aqui. Tá? Na primeira etapa, a reação vai ser com o Hg, lembra que ele vai se ligar, esse Hg, a dois grupos O a C. Lembra que esse grupo aqui, o acetil, não se preocupe muito com isso não. A gente vai escrever assim para facilitar. O a C. Interessa que o mercúrio está ligado a dois grupos desses aí. Então vamos colocar aqui a setinha. Na primeira etapa, o que é que vai acontecer? Vou botar aqui as setas curvas. Vai ocorrer a ligação da ligação π do alceno com mercúrio. Olha que interessante. E aí, uma dessas ligações aqui vai quebrar. Vou pegar essa daqui, deixando o par de elétrons. O mercúrio vai se ligar aqui. O produto dessa reação é o CH3, ó, do início aqui, ó, ligado a C, ligado a CH3, simples CH2. Agora vamos ligar o mercúrio. E o interessante aqui, você vai ter que se ligar que o mercúrio ele vai formar uma ponte aqui, ele vai se ligar aos dois átomos aqui ao mesmo tempo. Olha só, HgOAc. Ele vai estar ligado aqui aos dois, é diferente, não há a formação de carbocátion. Aí, obviamente, ele vai ficar positivo. O detalhe é que ao fazer isso, ele vai deixar um desses carbonos aqui também um pouquinho mais positivo, com uma certa densidade de carga positiva. Tá? A ligação aqui vai estar mais fragilizada. E exatamente esse carbono aqui é o carbono mais substituído. Então, esse carbono mais substituído, ele vai ter uma certa densidade de carga positiva. Viu isso aí, gente? Bom, aí agora, na segunda etapa desse processo, eu vou fazer aqui em sequência, colocando o produto aqui para baixo. Tá? É a reação com a água, H2O. Lembrando que a água tem aqui, ó, dois pares de elétrons. Então, ó,
Continuando, daqui eu vou partir para cá. Então, o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer da ligação de um desses pares de elétrons aqui com esse carbono, que é o mais substituído, e essa ligação para cima aqui do Hg. Vamos aqui para baixo, continuar aqui embaixo a reação, e vai produzir o quê? Eu vou escrever o esqueleto básico aqui, que seria CH3 ligado a CH3 ligado a CH2. Aí aqui, ó, ligado também, vou botar aqui para baixo, HgOC. Ó, esse grupo aqui, ó, vai ficar nesse carbono aqui. E nesse outro vai entrar, vou lembrar, ó, O, H e H mais. Lembra que vai entrar água aqui, ó, parecida com a outra. O que é que eu faço agora? Tá? Numa próxima etapa agora, mas quem é o nucleófilo que ficou livre lá em cima? Lembra que isso aqui ficou livre? Ó, ficou livre o quê? O OAC menos, ligado a oxigênio com 3 pares de elétrons. Então vai acontecer o quê? Um desses pares de elétrons se ligar aqui com o hidrogênio. E essa ligação quebra, deixando esse oxigênio positivo. E produz CH3 ligado a CH. Gira aqui, CH. Aqui, ó, OH. E aqui embaixo o CH3. E do outro lado agora, CH2 ligado a HgOAC. Bom, acabou a reação? Não, porque lembra que tem que ser um álcool no final, então isso aqui tem que sair. Como é que isso aqui sai? Subir um pouquinho para retirar ele. Isso aqui sai, você colocando isso aqui, botar aqui para baixo, tá, gente? Na presença do NaBF4, BH4. NaBH4. Aí produz o quê? Aí eu não vou discutir o mecanismo aqui em detalhes, que vai ser mais complexo, então a preocupação da gente vai ser somente até aqui, porque isso explica muita coisa já, vou explicar para vocês agora, ligado a CH3. Pronto, esse é o nosso produto final. Veja que eu obteria a mesma coisa se eu estivesse reagindo com o água e meio ácido. Viu? E, professor, beleza, mas qual é a vantagem de fazer desse jeito? A vantagem é que aqui, ó, pode ver, ó, não formou o carbocátion. Olha o que formou. Tá? Esse íon aí é chamado íon mercurínio. E esse íon mercurínio, ele não vai sofrer rearranjo como sofreria um carbocátion. Essa é a vantagem. Então, em caso de reações que possibilitem rearranjo de carbocátion, aqui, como não forma um carbocátion, você não tem um rearranjo. Então, se cair alguma questão, se aparecer alguma questão, qual é a vantagem da oximercuriação em relação à adição de água e meio ácido? Simples. Numa possibilidade de rearranjo, você não vai ter o rearranjo. Então, se você quer o produto sem rearranjo, você tem que fazer por esse método e não pela hidratação em meio ácido. Tranquilo? E a última reação de adição de água seria essa daqui, que está aqui já com a exemplo, deixa eu aumentar um pouco, seria essa daqui, a hidroboração seguida de oxidação. Novamente, duas reações em uma só. Os livros vão chamar só de hidroboração, mas a hidroboração não produz o álcool. Para chegar no álcool tem que fazer depois a oxidação. Então a reação são duas reações. Ó. A primeira é com BH3, com o THF, né, o tetrahidrofurano, e a segunda é uma oxidação com água oxigenada e meio básico. Tá? Então bem simples, duas reações. E o produto, olha que interessante. Ó. Veja que esse carbono aqui que está marcado, vou marcar aqui embaixo, ele é o carbono que é o carbono mais hidrogenado.
ou seja, o carbono menos substituído. E veja que o OH entra nele. Ó. Então, essa reação aqui, ela é anti-Markov-Nikov. Markov-Nikov. Essa é a vantagem dela. Porque se eu quero obter um álcool primário, é impossível obter um álcool primário pelas duas reações anteriores. Porque a reação sempre vai botar o H no carbono primário. E o carbono secundário, o terciário, ou seja o que for o carbono vizinho, é quem vai receber o OH. Resultado, o álcool vai ser secundário ou terciário. Para obter um álcool primário, tá, tem que ser por esse método. A hidroboração seguida da oxidação. Tranquilo? Esse método, eu não vou discutir muito o mecanismo, ele é bem complexo. O que eu quero discutir é somente a primeira etapa do mecanismo, tá? Para mostrar a vocês como é que ocorre a primeira etapa do mecanismo. O primeiro detalhe aqui é que veja que a reação ocorre com o BH3 e o THF ligado a ele. Isso é feito para poder estabilizar o BH3, que é muito reativo. O mecanismo é o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, CH3 ligado a CH dupla CH2. Tá? A primeira etapa desse mecanismo, a gente já viu, a reação com o BH3. Lógico, na presença do THF. THF. Mas vamos deixar aqui só o BH3. Porque a reação realmente é só com o BH3. Então, o BH3, só lembrando, que é o B ligado a H, ligado a H, ligado a H, e ele tem um orbital vazio. Ele apresenta um orbital P vazio. Ou seja, esse orbital P que não tem ninguém ligado a ele. Isso quer dizer que esse rapaz ele vai trabalhar como um receptor de par de elétrons, ou seja, um eletrófilo. Então lembra desse detalhe. Tá? Vou apagar aqui que eu vou precisar desse espaço. Então aqui, o que é que vai acontecer? Essa ligação π, vou escrever apenas a primeira etapa aqui, ó, ela vai se ligar que é o boro. Só que o que acontece é o seguinte, na realidade, vou até desenhar aqui do lado, ao mesmo tempo, ó, olha só, ao mesmo tempo em que o CH3 ligado a CH2, CH, vamos botar aqui, CH2, o eletrófilo para o carbono mais hidrogenado, isso aí não muda, tá? Então, aqui nós teremos o quê? Aqui vai se ligar ao boro, B, que é o BH, ligado a H, ligado a H. O detalhe é que simultaneamente, ao mesmo tempo, tá, esse H é transferido para cá, para se ligar nesse carbono já aqui, e vai ficar parcialmente positivo. É como se fosse um carbocátion parcial, coisa que não existe. Mas a gente tem que se ligar nisso para ver que, embora seja anti-Markov-Nikov, mas, ó, na realidade, a primeira ligação vai acontecer praticamente junto com a segunda. Então veja que o boro liga no carbono e um dos seus hidrogênios automaticamente se liga no outro carbono, tá? E levando o par de elétrons, então na forma de hidreto. Então irá formar o quê? Vamos botar aqui a seta, vamos botar a seta continuando aqui, para a gente poder ver tudo. Quem quiser continuar aqui do lado também pode, não tem problema nenhum. Vai formar o CH3 ligado ao CH, aqui ligado a H, ó, CH2, ó, ligado a CH2, ligado a BH2, vai formar isso aqui. A primeira etapa desse mecanismo acontece, tá, formando essa espécie aqui, ó, um BH2 entrando no carbono mais hidrogenado. Numa segunda etapa, só lembrando que é feita a oxidação em meio básico, então H2O2 meio básico, OH-, e vai exatamente tirar esse grupo e colocar uma hidroxila no lugar. Então vai produzir o quê? CH3 ligado a CH2 ligado a CH2 ligado a OH. Reação anti-Markov-Nikov. Veja que os dois grupos, o H e o boro,
entram pelo mesmo lado da dupla. Eles vão entrar juntos, então eles entram pelo mesmo lado. Esse tipo de reação, onde os grupos têm uma preferência de entrar por um dos lados, é chamado de adição SYN. SN, SYN. Também existe a adição anti, que é quando o grupo entra por um lado, o outro entra pelo outro. Veja que nas reações anteriores não tem essa preferência. Pode ocorrer sim ou anti, não tem preferência. A gente viu isso. Nessa não. Os grupos entram pelo mesmo lado, então a adição ela é uma adição que a gente chama de adição SYN. Então é isso. A gente viu hoje hidratação de álcools por 3 formas diferentes. Dê uma estudada. Tá? Você vai achar muita coisa sobre isso na internet. Qualquer livro de orgânica você vai encontrar isso também. Qualquer dúvida, deixar comentários ou entrar em contato. Lembra de assistir sempre esse vídeo parando, voltando, parando, revendo até você entender. Aí se não entender mesmo assim, aí você entra em contato. Então ficamos por aqui hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!